Oi, gente, tudo bem? Então, eu tô gravando mais um vídeo no mesmo dia que provavelmente eu vou postar o outro, mas eu queria muito deixar algo gravadinho aqui pra vocês, né? Se for espírito, tá? Tem que me ajudar a pagar o aluguel, porque eu moro sozinha e eu adoraria uma ajuda, né? Já que você tá, tipo, usufruindo da minha casa, batendo nas coisas, eu também gostaria de uma certa ajuda. Vocês concordam comigo, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Aqui tem que pagar aluguel também. Mas tá. E aí, vamos lá, né? Eu esqueci o que eu ia falar, gente. Calma que eu vou lembrar. Meu Deus. Ah, tá. Pois bem, acho que já deu um spoiler, né? Eu moro sozinha. E eu tava conversando com meu amigo ontem, né? Porque eu moro longe da minha família. Infelizmente, eu moro muito longe deles. E querendo ou não, datas comemorativas, eu nunca tô com eles nem nada. E é sempre sozinha. Só que eu reparei que eu não sinto só falta da minha família em si, eu sinto falta do estado que eu vivi. Eu sou paulista, eu realmente nasci aqui na cidade que eu moro, porém eu morei em Pernambuco desde os meus quase 4 anos de idade. E eu não vou mentir, eu acho a cultura pernambucana uma cultura muito rica, muito bonita e que deveria ser mais valorizada e que, assim, quando eu vejo pessoas menosprezando Pernambuco, falando que é um fim de mundo, que é um lugar horrível, que isso e que aquilo, eu concordo que é sim um lugar que é difícil, às vezes, de conseguir emprego, dependendo de onde você mora, e às vezes isso faz com que às vezes a gente veja as coisas de uma forma ruim, só que quando a gente sai de lá, a gente percebe que é um lugar muito bom. Mas vamos lá, né? Eu moro longe da minha família há mais de 4 anos, há quase 5, na verdade. E pra ser bem honesta com vocês, é uma coisa difícil, porque às vezes você sai de perto de pessoas que você às vezes acha que não vai sentir falta pra você construir sua vida em outro lugar. Não é egoísmo, é sobrevivência, sabe? E, para ser bem honesta, eu não só sinto falta da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus animais, dos meus cachorros, inclusive. Eu sinto, às vezes, também um certo medo, porque o tempo tá passando, eu vejo meus pais envelhecendo, vejo meus bichos envelhecendo, meus irmãos, eles ainda são jovens, mas às vezes dá um certo medo de acontecer algo e eu não estar lá. Eu não sei se alguém aqui que vai ver esse vídeo mora sozinho em outro estado, em outro país, vai entender esse sentimento, que é um sentimento bem agonizante, eu diria. Eu fico muito agoniada quando eu penso nisso, sabe? Quando eu imagino isso. E eu percebi que é uma coisa que eu vou carregar provavelmente pra sempre, porque embora eu ame Pernambuco, eu não posso voltar a morar lá, porque o meu sonho da aviação aqui em São Paulo é grande e minha família é bem do interior, então é meio inviável eu morar em Pernambuco de novo. E assim, ontem eu estava em ligação com um amigo meu, que é um amigo muito importante, que tá sempre me ajudando com os meus problemas, sempre conversa comigo, sempre me faz muita companhia por ligações. E em um certo momento eu falei pra ele se ele já tinha visto alguma apresentação de chachado, que é uma dança, né, tradicional que foi criada ali nos tempos de Lampião. Se vocês nunca pesquisaram a história de Lampião, eu recomendo pesquisar, porque é muito interessante, embora ele tenha sido um grande vilão, é uma história muito interessante do Nordeste. E eu mandei o vídeo pra ele, né, que é de um grupo de Serra Talhada que se chama Os Cabras de Lampião, que inclusive eu já vi a apresentação deles pessoalmente, é emocionante. E eu lembro que quando eu abri o vídeo, eu quero chorar, tá? Quando eu abri o vídeo, que eu ouvi o hino de Pernambuco, numa versão de chachado, com eles dançando, começou a me rodar tantas memórias de onde eu morava e como eu vivi, como era o clima, como era a comida, como eram as músicas, que a cidade que eu vivi era o berço imortal da poesia, inclusive eu também sou poetisa. Eu comecei a chorar. Eu chorei na vez do meu amigo falando, pode chorar, eu sei que você sente falta. E de fato, gente, eu sinto muita falta de Pernambuco.
Pernambuco para mim não foi só um estado que a minha família, né, nasceu. Minha mãe nasceu em Pernambuco, meu pai nasceu na Paraíba. É um lugar onde eu construí uma grande parte da minha história. Querendo ou não, até agora eu vivi mais tempo em Pernambuco do que em São Paulo. Então, é um costume. Eu sinto falta principalmente da comida também. E de quando eu saía com os meus amigos de lá, né? Que a gente ia para os mesmos lugares de sempre, para o Beco de Laura, para Léo Lanches, para lugares que todo mundo conhecia e que todo mundo se conhecia, inclusive. E, gente, eu não sei se é um sentimento de tristeza ou de alegria, porque dá uma nostalgia tão gigante que eu só olho pra isso e eu falo, cara, eu daria tudo pra viver isso de novo. Sabe, alguns dos meus amigos infelizmente já não estão mais vivos e eram momentos muito especiais pra mim, mas essa é a vida, né? E como eu disse, eu não volto por conta do sonho da aviação. E já engatando aqui outro tema, né? Eu escolhi um sonho bem caro. E eu já falei isso em outro vídeo. E vocês podem pensar, igual uma pessoa um dia perguntou pra mim, por que você não faz vaquinha? Gente, é o seguinte, eu acho que fazer vaquinha para um sonho que você pensou que é caro demais, se torna uma coisa que eu acho um pouco sem noção da minha parte. Imagina eu chegar aqui em vocês, gente, é meu sonho ser piloto de avião, mas quem vai pagar vai ser vocês. Porque eu preciso de uma vaquinha para conseguir 600 mil reais para pagar minhas horas de voo, para pagar o INVA, para pagar o PP, PC e tudo mais. Então, assim, para mim não faz sentido. Eu acho que